Eu não discuto política. Não discuto. Eu vou ser bem sincero, não significa que eu não tenho uma opinião sobre política de uma maneira geral e também não significa que eu não entenda sobre, mas eu não discuto porque, pra mim, de uma maneira resumida sobre tudo que eu vou falar, todo mundo, todos vocês são alienados. De uma forma, de outra, de outra, de outra. É todo mundo alienado pra caralho. E eu vou explicar meus pontos. Isso não é uma acusação, é só uma, é só uma visão, tá ligado? Porque o que acontece? Cara, uma coisa que você começa a perceber quando você realmente observa as pessoas e o comportamento delas de uma maneira geral, você percebe que as pessoas são muito iguais, cara. Muito iguais, muito iguais. Porque, vamos falar sobre o que está acontecendo. Se tornou quase que bilateral ou bipolar. É bipolar a palavra, sabe? Bipolar de tipo assim, dois polos. E parece que só tem isso. Como se as pessoas não tivessem outra escolha. E aí eu começo a ficar bolado porque só o fato das pessoas pensarem que não tem outra escolha já é uma prova de que tá todo mundo alienado pra caralho. Cara, as pessoas têm que ter consciência do direito delas. Simples. E tipo assim, quando você vê na internet e tal, você começa a perceber comportamentos e aí você começa a perceber padrões de comportamento. Que é o seguinte, seja o lado que você for, se você estiver do lado do Bolsonaro, seja o lado do Lula. Cara, as pessoas elas agem de formas muito parecidas, tá ligado? Eu percebi que, tipo assim, pessoas de classes parecidas, seja classe média baixa, classe média alta, seja pessoa pobre, seja pessoa rica, as pessoas agem de maneira muito parecida com relação à sua escolha de votos, tá ligado? E isso complica porque é o seguinte, tipo, eu vou começar a falar sobre esses padrões que eu vejo, tá ligado? Tipo, digamos que uma pessoa. Eu ia pra igreja, aí eu ia pra igreja até. A gente tá em 2022, eu ia. Acho que até 2018, 17 ou 18 eu ia pra igreja. E aí eu comecei a ver umas paradas que, enfim, não dava pra eu continuar lá. Tá entendendo? Foi uma escolha própria, não foi uma questão de. A maioria das pessoas que saem da igreja é porque ficam decepcionadas com o homem, como eles mesmos dizem. Eu não fiquei decepcionado com o homem, eu fiquei decepcionado com a instituição, sabe? E, enfim, o que eu quero dizer é, quando eu ia pra igreja, às vezes tínhamos assuntos sobre política, sabe? Mesmo fora de época de eleição. E aquilo me deixava meio bolado, porque, cara, é difícil isso aí, né? Tu começar a misturar os assuntos assim, misturar, porra, sabe? É meio difícil. E aí eu falo isso por quê? Porque eu já estou falando dos padrões. Hoje eu tenho quase certeza, eu não vou mais à igreja, mas eu tenho quase certeza de que o assunto política é falado muito mais do que deveria. Muito mais do que deveria, né? A gente vê isso aí. Tipo, escrachado na cara mesmo. Vote tal pessoa, que tal pessoa vai mudar a porra do país, do meu bairro e vai mudar tudo. Não é assim, cara. Não é assim. A primeira coisa que eu percebo é que, tipo assim, as pessoas elas necessitam, e isso é um caráter intrínseco ao ser humano. Elas precisam. Calma aí que eu esqueci o que eu ia falar. Voltei. Elas precisam se sentir pertencentes a algum grupo. Isso aí não é uma coisa que tipo assim que a internet faz, que é uma coisa intrínseca ao ser humano e a diversos animais, ou seja, é um caráter biológico da gente, sabe? Tanto que existem vários casos de pessoas que ficam realmente malucas por ficarem sozinhas. Eu sou um deles. As pessoas elas precisam se sentir pertencentes a alguma coisa e elas não conseguem fugir disso. Então, digamos que você começa a falar sobre política na sua igreja. E aí, do nada, sabe, você tem um candidato que você é a favor e tal, e aquele candidato se diz ser da sua religião também, então esse cara é o certo, sabe? Esse cara começa a ser o certo. Só que aí você já tá alienado, porque não é só isso, é uma questão ambiental também. É uma questão de, tipo assim, se o seu ambiente é a igreja, trabalho, internet, e você tem que levar em conta também que hoje na internet tudo é questão de algoritmo. Então, quando você vê uma coisa,
você vai ser retroalimentado por aquela coisa, se você gostar daquela coisa. Tá entendendo? Então, tipo assim, você vai, abre a porra do TikTok, tá falando mal do Ciro Gomes. Se você gostar daquilo, vão continuar aparecendo mais coisas daquilo. Em ódio ao Ciro Gomes. Assim como o amor a algumas coisas. Tá entendendo? Então, esse ambiente, ele te retroalimenta daquilo. Seja de ódio, seja de amor. Seja do conteúdo que você gostar. Entendeu? Ou que você mostrar pra ele, pra plataforma que você tá gostando. E as pessoas não levam isso em conta. Claro que não levam. Porque é difícil de observar isso. Isso é uma coisa que já tá padrão. Tá ligado? Tu pega o teu celular... desculpa eu chegar perto assim, porque minha perna tá coçando. Tu chega no seu celular, tá cansado, o dia de trabalho que for, acordou, começou a mexer no bagulho ali, tu viu umas paradas, começou a gostar. Isso é muito sutil. E do nada tu já tá viciado num assunto que tu nem sabe como, tu já tá com uma opinião formada de uma parada que tu nem sabe como você chegou ali. Tá ligado? E isso é o padrão. Isso é uma coisa que padroniza as pessoas. Porque hoje é muito difícil tu ter opiniões próprias. E eu digo, opinião própria é complicado de entender também, porque não me entenda errado, mas quando eu digo opinião própria, não é você simplesmente ter uma ideia do nada e, pô, algo novo, blá, blá, blá. Não é simples assim. Ter opinião própria é você ver os fatos e você conseguir tomar por si só uma decisão a respeito de alguma coisa. E é o que eu tenho certeza que as pessoas não fazem. Por quê? Porque toda vez que você dá um argumento sobre uma coisa, e eu estou falando sobre política aqui, né? As pessoas dão um argumento político, é sempre a mesma coisa. O que eu consigo identificar daí? Que essa opinião já está formada e ela veio de algum lugar. Provavelmente da mídia política daquilo. Tá entendendo? Porque a mídia política quer mostrar alguma coisa boa do seu candidato. E aí você achou interessante aquilo, você está sendo retroalimentado daquilo por internet, pelo seu ambiente, seja, eu estava dando um exemplo da igreja. Então você está na igreja, vai ser retroalimentado daquilo. E onde você for, se você está no trabalho, você começa a ser assim. E isso começa a gerar uma separação, que as pessoas não percebem isso, mas tá nítido pra caralho, que é, você não consegue ouvir a opinião do outro. E você tá percebendo que isso começou de uma maneira sutil pra caralho, que é, você tá só na internet, é só isso. Mas aquilo de você estar vendo tanto daquela coisa que está alimentando o seu ego, a sua vontade de caraca, isso aqui tá certo, isso aqui tá tão certo. Você desaprendeu, quase que metodicamente, a ouvir. A ouvir a opinião, ou o assunto, ou qualquer coisa que não seja o que você já quer ouvir. Tá ligado? Isso é complicado demais, cara. Isso é complicado pra caralho. Tipo, tu vai ver. Eu vou começar a citar exemplos pra não parecer que eu tô julgando só a igreja. Porque não é assim. Eu vejo que, eu disse no início, pra mim todos vocês são alienados. Eu também, inclusive. Eu sou mais um alienado. Eu só tô vendo que eu sou alienado e eu tô tentando explicar pra ver se vocês entendem que nós somos alienados. Entendeu? Aí, tipo, você vê uma pessoa que ela fala que defende o Lula, por exemplo. E aí você começa a perceber que existem alguns padrões de pessoa, sabe? Tipo, eu faço parte da classe artística. Por mais que eu não receba o dinheiro ainda que eu mereço de fazer parte da classe artística. Mas eu faço parte dessa classe. E essa classe quase que de uma maneira geral apoia o Lula. Tá entendendo? E aí você vê que grupos são criados, tá ligado? E essa separação é muito sutil, mas ela tá lá. E aí eu começo a perceber essas paradas, eu fico meio, pera, isso é meio estranho, né? Não que eu não tô falando, mano, pelo amor de Deus, eu não tô defendendo a porra de um lado nem de outro, eu só tô explicando as coisas que estão claras aí, entendeu? Tipo, tu começa a ver a classe artística rapper, por exemplo. Eu sou um rapper e eu não consigo defender o Lula. Isso não significa que eu consiga apoiar o Bolsonaro, tá entendendo? Se eu tivesse votando, eu não votaria nenhum nem outro. E aí, normalmente, o argumento é, cara, se você não vai... eu tenho que votar no menos pior. E aí eu penso, cara, menos pior? É sério isso? É sério? Será que as pessoas têm consciência do direito delas? Porque, tipo assim, digamos, isso é uma utopia. Isso não vai acontecer. Porque as pessoas são o que são. Mas digamos que existem 2, 4, 6 candidatos à nossa presidência. E aí todo mundo entra num consenso de que não quer
votar em nenhum deles, porque nenhum deles condiz com a ideologia que bate com a dela, da pessoa. Vota em branco, por exemplo. Digamos que todo mundo faça isso. Digamos que o país inteiro vote em branco porque não consegue achar um candidato que bata com a sua ideologia. O que você acha que vai acontecer? Tu acha que eles vão eleger, que quem elege o candidato vai eleger assim, aleatório? Ah, então vai lá no pedra, papel, tesoura, sei lá, decide. Claro que não, mano. Isso não vai acontecer assim. Se não tiver ninguém que o país queira escolher como seu representante, como seu espelho, então ninguém vai ser escolhido. Vão ter que trocar, tá ligado? Isso é lógico. Tá entendendo? Isso é simples até, só que as pessoas elas não conseguem perceber. Por quê? Porque ninguém estuda o seu próprio direito. Isso é mais um fator que só me faz perceber o quanto as pessoas são alienadas. Porque se você é uma pessoa que vota no menos pior, cara, você é o menos pior também. Provavelmente você é um merda. Exatamente como o candidato que você escolheu. Seja do lado A, ou do lado B, ou do lado C, até a porra do lado ZZ. Top. Tá dando tiro, moleque. Mas tá bom. Tá ligado? E isso é muito simples. As pessoas, elas vão no menos pior por causa de... Ah, não, porra, Lula não. Vou na porra do Bolsonaro, ele não é um cara legal, mas... Ah, não, Bolsonaro não. É muito ruim, tem que ir na porra do Lula. Cara, não é assim que funciona. Você não tem que ir no menos pior, não, mano. Não existe isso, porque a porra do seu representante de país, tá ligado? E eu nem sou tão nacionalista, eu não sou... Qual a palavra? Não é nacionalista, não. Também mas... Esqueci. De quando você apoia muito seu país. Parado. Esqueci. Mas enfim. Cara, isso é muito complicado. E aí você vê que os lados eles começam a se parecer demais nesse sentido. Ambos os lados eles começam a se parecer mais nesse sentido, porque as pessoas elas simplesmente não têm um argumento, porque todo o argumento que elas têm foi retroalimentado desde o início, tá ligado? Então é difícil de você buscar uma informação. A maioria das informações que eu vi hoje, de todos os lados, são exatamente a mesma coisa. São exatamente a mesma coisa. Ah, mas um fez e outro fez menos. Ah, mas outro fez, mas fez aquilo ali também. E sei lá o que, e as pessoas falando exatamente a mesma coisa e parece que ninguém sabe da história de nenhum dos dois. Tá ligado? Parece que as pessoas tiram o caráter do ser humano ali, de que errou pra caralho, pode errar ou não, e eu não tô entrando nessa questão. Eu tô falando que, tipo assim, cara, você tem que escolher uma pessoa, se você é obrigado a escolher uma pessoa para representar você no seu país, essa pessoa tem que bater com a sua ideologia. E aí, para isso, você tem que saber qual é a sua ideologia. E é muito difícil você saber qual é a sua ideologia. Muito difícil. Muito difícil. Hoje em dia, então, puta que pariu, mano. Umas pessoas na igreja que eu conheci, aí a pessoa toda desconstruída. Completamente desconstruída. Eu falei, caralho, que doideira. E tá na igreja ainda. E aí a pessoa falou mal do Lula e votou no Bolsonaro. Eu pensei, caralho. Que porra é essa? Mas que tá acontecendo? Isso não faz o menor sentido, cara. Tipo assim, as coisas não batem, tá ligado? Porque você... aí a pessoa fala assim, mas é o menos pior. Mas é o menos... Cara, não existe menos pior, cara. Não existe menos pior. Você não pode escolher uma pessoa como menos pior, mano. Pelo amor de Deus. Isso não existe, cara. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. Vou dar um tempo aqui pra tentar lembrar, porque para continuar o vídeo. Lembrei. Aí tava falando da mina lá, né? Aí por que eu tava pensando isso? Porque pela questão ambiental. Porque eu comecei a parar pra pensar, por que será que essa mina chegou nessa escolha? Tá ligado? Sair de um extremo e ir pra outro extremo. Eu pensei, é lógico. Ela tá sendo alimentada disso. Ela tá sendo alimentada da informação de que esse cara é o bem, é melhor, é o menos pior, tá ligado? Porque, cara... Ai, merda, esqueci de novo. Eu tenho certeza de que esse nível de propagação de informação política já chegou na igreja. Porque a gente vê isso. E eu tô citando o exemplo de um ambiente. Mas isso vale a todos os ambientes, vale a todos os lados, a porra do lado. É tudo a mesma coisa, eu só tô falando do que eu tenho informação, entendeu? Então,
chegou na igreja esse nível de politicagem maluca, sabe? Feito por pessoas que têm informações malucas, cara. Tá entendendo? E aí eu vejo que isso claramente acontece acontece porque jovem propaga informação. Porque é uma coisa que acontece muito. Cara, chega um assunto qualquer e aí as pessoas mais novas estão falando dele porque explodiu. Isso vai virar assunto em qualquer lugar. Seja de maneira boa, seja de maneira ruim. Tá entendendo? Mas se política começou a ficar famoso, política começou a entrar na moda, as pessoas vão falar disso em qualquer lugar, tá ligado? Inclusive na igreja, porque é a maneira que tem de você comunicar com um jovem, principalmente. E aí a pessoa, por ser alimentada tanto daquilo, ela só começa a reproduzir. Sabe, é muito difícil de você ver uma pessoa criada em... É por isso que eu sou muito, muito difícil com religiões, cara. Religiões. Porque religiões passam sempre uma ideia de certo e errado. É difícil de você encontrar uma religião que não passe isso. E aí sempre tem uma ideia de certo ou errado. Então você começa a ser alimentado de certo e errado. E quando você envolve política nisso, puta que pariu, cara. A pessoa ela só vai pôr pra fora aquilo. Ela só vai reproduzir o que ela já está sendo alimentada o tempo todo. Tá entendendo? Mas enfim, aí já tô nesse lado. Agora eu vou pro do lado oposto, né? A gente estabelecer um lado aqui maluco. A igreja é um candidato e a falta da igreja é outro candidato. Tá bom. Digamos que a gente vai voltando pra comunidade. Aqui, a comunidade rapper, por exemplo. E aí você vê comunidade LGBTQIA+, ABCDFGH, você vê a comunidade negra, e eu não estou falando de todo mundo, não estou falando de todo mundo, de nenhuma dessas comunidades, porque existem pessoas que mesmo estando numa comunidade, elas vão contra. E eu vi muito isso, aí a pessoa fica até com vergonha de pensar, de expor sua opinião, né? Vergonha mesmo, às vezes medo até, de falar que votou em tal, votou em outro. Mas enfim, você vê essas comunidades e parece que existe realmente um padrão ali de tipo, cara, se você é rapper, você tem que votar em tal, blá, sei lá o que. E eu não nego de que tenha que existir uma certa ideia do artista, de quem for, do que ele representa, tá entendendo? Então é claro que você tem que escolher sim com uma certa sabedoria. Agora, é estranho. Por quê? Por que existe esse padrão de pessoas que votam exatamente na mesma pessoa, tá ligado? Porque é exatamente o exemplo da igreja. Porque elas estão sendo retroalimentadas dessa informação, da informação de que aquele candidato fez, babá, e elas só vão. E elas não pesquisam. Tá entendendo? Ninguém sabe exatamente da história. É por isso que eu sou contra. Por isso que todo mundo é alienado. Porque não tem um lado, cara. Não tem um lado. As pessoas começam as pessoas das comunidades aí que eu tô citando, que eu faço parte inclusive de uma, né? Elas começam a falar como se, tipo assim, como se você tivesse totalmente errado de votar no outro, mas elas se esquecem de falar ou de pesquisar ou de saber a história de quem elas estão votando. É como se tivesse tudo bem e tivesse dado tudo certo. E não, mano, não deu certo. Não deu certo. A gente tá num país que não deu certo. Tem uma página no Facebook assim, tem Brasil que deu certo. A gente tá no Brasil que não deu certo. Porra, cara. E aí as pessoas estão votando como se só tivesse aquela opção. Como se tivesse certo, como se... Cara... Porra. Tá entendendo? É isso. Acho que de uma maneira simples é muito isso. Independente da sua comunidade, você só um refém do ambiente. Tá ligado? Você é refém daquilo que você observa, daquilo que você absorve. Acho que se as pessoas absorvessem menos e observassem mais, as paradas não seriam do jeito que tá. Porque é uma questão muito mais biológica do que qualquer outra coisa. Sabe? É uma questão mental, psicológica. Isso aí. Cara, você vê como é que as coisas são parecidas, sabe? Os mesmos lados, eles são alimentados pela mesma coisa, da mesma forma. É o mesmo nível de absorção de informação
e de ódio ao outro e não saber escutar, não conseguir nem conversar. Não conseguiam conversar. As pessoas não conseguem, porque é difícil. Sempre o outro lado tá surdo e não tá entendendo, ou não quer entender mesmo. Tá surdo metaforicamente, porque a pessoa pode estar surda porque não quer ouvir. Ela não quer outra opinião de maneira nenhuma. E aí a gente volta a ver como as pessoas são exatamente a mesma coisa. As pessoas pensam que estão certas, sempre pensam que estão certas. Sabe? E eu não tô acusando ninguém. Eu só tô expondo como é que são as coisas, entendeu? Você vê que é exatamente o mesmo lado. Se você tá. Eu separei aqui como igreja e comunidade, mas não é assim, entendeu? Eu só tô usando palavras porque eu acho que dá pra captar. Usa um pouquinho. Tipo, se a igreja fala que o Bolsonaro é o tal e aquele é o seu ambiente, Bolsonaro vai ser o tal. E você só absorve e vai, sem questionar nada. Agora, se você está em algumas dessas comunidades e falam que Lula é o tal, ele só é o tal. E você não questiona e só vai, sabe? Tem uma palavra para isso, né? Que é gado. Infelizmente. Infelizmente é isso. Que é, você só segue. Pode ser, acho que um cavalo com aquele negócio assim também. O olho do cavalo é aqui. Tipo do Manny. Do Era do Gelo, que o olho é assim. Tipo um tubarão martelo também. Aí. Sei lá, cara, acho que é isso. Acho que é isso. Engraçado que eu fiz esse vídeo, eu mandei o áudio pra Jota aqui. E aí eu mandei, eu acho que eu mandei 5 áudios. 3 deles tinham 1 minuto e meio. Isso já é um áudio grande para o WhatsApp, por exemplo. Tipo, 3 áudios de 1 minuto e meio dá 1 minuto e meio, 3 minutos. 3 minutos e meio. Eu não sei fazer conta. 4 minutos e meio. Tô certo? 1 minuto, meio. Foda-se, eu não sei fazer matemática. Ah, sou burro! Eu sei fazer conta sim, cara. Eu só sou ruim. Mas aí, porra, digamos, 4 minutos e meio de áudio. Acho que é menos. Acho que eu tô sentindo que eu tô errado. Mas digamos que sejam 4 minutos e meio de áudio. E aqui o vídeo já tá em 20 minutos. E eu falei exatamente a mesma coisa. É muito difícil fazer essa porra. Eu acabo falando demais. Fala que se foda. Pega a visão aí, cara. Seja o lado que você tiver, que se foda aí.